Opa, salve, salve! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live. Deixa eu só colocar aqui. Perdão. Opa, coloquei. E estamos no ar. Enquanto. Opa, Thaís, tudo bom? Seja bem-vinda. Enquanto a gente está dando tempo do pessoal começar a chegar, eu vou mandar aquele velho aviãozinho e façam vocês também. Leandro Monteiro, nosso convidado, já chegou. Vamos lá, vou só mandar o aviãozinho, dá tempo de mais gente chegar pra gente começar a live. Só um momento. Entrando na live com meu perfil pessoal. Começando a mandar aviãozinho para todo mundo. Isso. Boa noite, Thaís. Tudo bom? Seja bem-vindo. Temos 3 pessoas já. Thaís, Leandro, manda aviãozinho aqui embaixo para todo mundo, tá certo? Para eles começarem a chegar. Que nós vamos começar a live com o Leandro. Tem 2 pessoas só, mas eu já vou convidar ele aqui para entrar. Só um momento. Léo, já mandei, estou esperando ele chegar. Aline Duarte Craveiro, bem-vinda. Aline, sua esposa, fala pra gente se você é esposa do André, que pela foto eu não estou reconhecendo. Mas confirma, por favor, se é você. Manda um abração para você, para seu marido, nosso amigo, membro honorário de nossa fraternidade. Jairton, meu amigo, muito bem-vindo. Penso Logo Expresso, grande. Eu estou aqui com o meu café. Hum. É sim, não é? Poxa, bem-vinda, Aline. Bem-vindo, André, que deve estar com você aí. Bem-vindo. Nossos amigos. É o nosso grupo que conversa o tempo todinho no WhatsApp. Oh, que legal! E ainda está conseguindo acompanhar mesmo aí na UFAO, já. Vou mandar de novo o convite. Sim, sim, tranquilo, meu amigo. Deixa eu ver se o Léo chega. Ah, agora foi. Aí, boa Bem-vindo! noite. E tá de óculos hoje, poxa, já, já está com cara, já tem cara de doutor. Agora tá, o doutor tá completo. Nada. O Léo ainda tá aparecendo só a. Opa, voltou, Pronto, Léo. voltou a imagem. Que a internet tá Voltou, meio precária. voltou. Nessa quarentena também a Vivo aqui em casa não está ajudando. Eu tô fazendo as lives aqui pelo 3G, a maioria, Uhum. certo? Pronto, E aí, seguinte, live. sim. Já tem 3 pessoas. Eu vou começar te apresentando para o pessoal, para que o pessoal te conheça, sabe quem você é. Ele é Leandro Monteiro, ele é advogado, mas hoje é servidor público, então ele só está bacharel. Suspendeu a OAB, né, que chama o termo Isso, correto. suspendi. Ele Isso. suspendeu a OAB, pós-graduado em gestão pública pela UFAL, e ele é uma pessoa muito antenada com a relação desses assuntos da pessoa com deficiência e transtornos mentais, que é o termo correto pela lei, a gente também vai abordar isso aqui, mas que é usualmente chamado de atípico nas comunidades. É por isso que o nome da nossa roda é atípico, tá certo? Certo.
Mas aí, Léo, sim, outra coisa que eu tenho que pedir para vocês, que é o seguinte: eu sou Luiz Antônio e Leandro Monteiro, nós somos amigos há muito tempo. Há Então, mais de se eu 20 chamar, anos. se eu chamar ele de Léo, tá tudo ok. Se ele me chamar de Tonho também, tá tudo ok, que é como a gente se trata no dia a dia, tá? Então não tem problema nenhum, Léo. Se sair um Tonho daí, tá tudo certo. A minha amiga é assim, não tem problema nenhum. Eu não vou conseguir ficar lhe chamando de Luiz Antônio, não. De jeito nenhum. 20 anos me chamando de Tonho, não tem como. Muitos anos chamando assim, né? É. Deixa eu só, antes de começar, deixa eu só mandar aqui um aviãozinho aqui pra geral. Manda, 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 manda sim. Que é importante, Eu não tenho porque para experiência todo nenhuma mundo. com Instagram nem nada. Ah, eu Eu uso sei. mais eu uso mais para Você, visualizar, acompanhar algumas coisas, é. mas eu não tenho o, experiência o seu, o nenhuma com seu, Instagram. o seu caso de amor e ódio com o Instagram eu conheço. Conheço. Tem épocas que tá acompanhando, tem épocas que se abusa, sai, não quer mais saber, depois volta. Pois é, Isso. rapaz. E agora, durante a pandemia, é que tá bem complicado mesmo não de ficar sem, né? Porque é pelo menos mais É. uma distração. Uhum. Mandei aqui para umas 50 É pessoas, um 50 café. primeiros. Café, você Uhum. está tomando café essa hora? Boa sorte Sempre. para dormir. Ah, tu sabe que para dormir aqui é Não posso complicado, eu dizer o tomo mesmo, não. café. Eu tomo café para dormir, porque eu já durmo pouco, então nem, nem, nem melhor e nem pior. É a mesma coisa. Sim, sim, pode se apresentar formalmente agora. Boa noite a todos. Eu sou o Leandro Monteiro. Eu sou servidor público, trabalho no jurídico da Uncisal, sou gestor em planejamento de saúde e sou especialista em gestão pública pela UFAL. E já tenho algum conhecimento que posso, por isso que o Tonho me chamou aqui para colaborar no que for possível, com alguns conhecimentos que eu possa ajudar a esclarecer, tirar algumas dúvidas sobre os direitos das pessoas com deficiência. Certo. Assim como ele falou a respeito da nomenclatura, eu sou habituado a falar pessoa com deficiência. Lá na frente a gente vai explicar o porquê. É uma questão técnica jurídica, né? Então, enquanto ele tem um hábito, até por causa da roda de apoio, até por causa do ambiente que ele está inserido, a chamar de pessoa atípica, eu sou habituado no juridiquês a chamar de pessoa com deficiência. Mas, coloquialmente, as pessoas chamam de portador de necessidades especiais, deficiente, todo tipo, né? Desde que não seja uma nomenclatura ofensiva. Né? A gente já deixa isso bem claro de antemão. Exatamente. Que é a base da TIP que eu como professor e você como um bacharel, um operador de direito, um servidor público, a gente briga muito para que as pessoas, eu não vou brigar, mas a gente torce e incentiva que as pessoas sejam mais educadas, mais É, compreensivas, que elas se coloquem mais no lugar do outro, mas não de uma maneira superficial, sabe? De profundo, de você realmente perceber que tem outro ser humano ali com história, sentimento, e que isso exatamente. influencia em quem nós somos hoje, né? Exatamente. A legislação, inclusive, ela vem dar o suporte à questão da afetividade, do amor com a pessoa com deficiência, estabelecer laços de compreensão, estabelecer laços de auxílio mútuo entre as pessoas e não um sentimento de afastamento, de repulsa, de Sim, ignorância, né? Então, sim. eu acho que a tendência é a gente deixar isso claro, deixar isso explícito nesse bate-papo aqui, né? Eu não, eu fico, até falei com você hoje mais cedo no WhatsApp, a gente fica Né? até um pouco sem graça, né? Eu fico sem graça porque eu nunca participei de uma live antes. Pelo contrário, meu perfil é topado de live essa hora, 7, 7 e meia, é cheio de live, mas eu nunca participei de nenhuma.
Essa é a minha primeira. E assim, eu fico mais à vontade de falar nesses termos. Gostaria de dar um abraço aqui em alguns colegas que eu estou vendo aqui, Lucas Falcão, Gustavo, Nanda Bastos. Abraço a todos aí. Muito obrigado pela presença de vocês aqui. Fico muito Sim. feliz. A minha E, esposa, Thaís. e falar também para o Lucas, né, que essa live hoje é dedicada ao Joaquim, que o Lucas é o nosso amigo, também advogado, que foi a primeira pessoa que eu falei para estar nessa live, que ele também é muito engajado com isso. Só que quem manda hoje na vida de Lucas se chama Joaquim. Ele tem 2 ou 3 dias, que é o primeiro filhinho É, dele que acabou de nascer com a Laís. Então, ó, essa live toda é para você, é para a Laís, é para o Joaquim. Eu e o Léo, a gente foi pai há menos de 2 anos, então a gente ainda está curtindo os bebezinhos, assim como você vai curtir. E, pô, velho, toda a felicidade do mundo. E que, se quiser companhia para as madrugadas em claros, é só falar naquele nosso grupo, naquele nosso rapaz, não grupo que a fale gente. assim. Parece que é um grupo que não pode ser dito. Ah, pá, Só tem gente de bem ali, tranquilos. é, Eu queria fazer uma pergunta antes. A transmissão tá boa? Porque não sei se a transmissão tá ruim no WhatsApp. Porque não, se tô te tiver vendo. ruim, eu uso o 4G aqui nosso. Eu queria Tá saber se tá tranquilo. ruim. Tá Mas, tranquilo, mas, né? mas eu, por exemplo, a internet aqui de casa eu já desisti, é só 4G. Eu não Então faço me mais dê um live. minuto só para eu desligar minha Wi-Fi aqui, viu? Rapidinho. Pronto, tá, desliga porque aqui a Vivo o 4G não inspira, o Wi-Fi não está inspirando confiança nenhuma. Então eu já passo logo no 4G. Ó, a Tatá e o Gustavo estão dizendo que tá boa. Pronto, pronto. Mas de toda forma eu já desliguei. Tá, Tati entrou aqui. Seja muito bem-vinda, Tati, nossa amiga. Sim, já conversamos, já deu tempo do pessoal chegar, 7 pessoas. Vamos pro assunto, porque a live aqui ela só tem 55, 57 minutos por causa do Instagram, que com 1 hora ele corta. E eu acho que não vai dar tempo da gente falar tudo que a gente tem que falar, tá? Certo. Então, ó, minha esposa entrou, Momô, te amo. Vamos começar pelo seguinte, contextualizando o pessoal de você. Por que você escolheu direito? O que é que te motivou a fazer direito? Bem, eu, criança, influenciado pelos meus pais, sobretudo pela minha mãe, eu sempre quis fazer direito porque eu gostava, assistia muito filme jurídico. E tem um filme que me marcou muito, dois filmes que me marcaram muito. Um é Filadélfia, que conta a história de um advogado homossexual que foi demitido da sua firma por contrair HIV. Né? Um filme fantástico, eu adoro aquele filme. Ele é defendido o advogado é o Tom Hanks e ele é defendido pelo Denzel Washington. Né? Então, um filme, um elenco estelar, né? Sem Não tem dúvida. Tom E o Hanks e segundo, Denzel, não tem como, né? nunca. E o segundo filme é Tempo de Matar. Né? Conta a história de um caso em que um pai foi preso e a cidade toda está condenando porque esse pai matou, um pai negro matou pessoas brancas porque esses brancos estupraram sua filha. É baseado em um livro. Um filme Esse sensacional, pesado, mas muito bom. Muito bom. Matthew McConaughey não é o advogado? Exatamente, exatamente. Pô, esse é outra coisa que a gente compartilha também, é o gosto pelo cinema. Aí a gente sabe o nome de ator. Ele sabe muito mais do que eu, só lembro dos filmes. Nada. Tá. Então eu entrei em direito em 2004, né? Já tem aí longos 16 anos, né, do meu início, do meu curso. E gosto muito do que eu faço. A minha área de atuação hoje acaba sendo o direito administrativo. Eu trabalho numa procuradoria de uma universidade, então acabo lidando tanto com direito da saúde quanto direito da educação, mas voltados no âmbito do direito administrativo. Mas o estudo, meu campo de estudo mesmo é o direito do trabalho, direito e processo do trabalho.
Pode falar, eu tô abrindo só uma colinha aqui para me ajudar. Não, tudo bem, tá tranquilo. É Seguinte, basicamente isso, né? Desde pronto. então, Então, trabalhando, pronto. estudando, enfim. Então, ó, entrando no tema mesmo, dá uma contextualizada para a gente e historicamente quando começou esse movimento das pessoas com deficiência e transtornos mentais delas começarem a ter direitos, a serem vistas, a serem consideradas relevantes num Certo, contexto de sociedade. certo. A, a figura da pessoa com deficiência na história, ela começa na Antiguidade Clássica. Ela começa no tempo de Platão. Inclusive, a gente é habituado a estudar o Platão como sendo um grande pensador, um grande filósofo, que o é, realmente. Mas Sim, ele defendia a eugenia, ele defendia a eliminação das pessoas com deficiência. Porque na Grécia Antiga existia aquela situação, o status social de ser cidadão. Então, a sim, pessoa com deficiência não era considerada cidadã. Inclusive, ela era considerada abaixo dos escravos. Então, acabava que essas pessoas, não, por não serem aptas a ingressarem em sociedade, elas eram eliminadas. E, por incrível que pareça, essa tese da eugenia voltou já no século XX com o nazismo, com o nazifascismo. O nazismo, a raça ariana, defendia a eliminação de quem não era adaptado. Então, as pessoas com deficiência eram automaticamente eliminadas. Era uma situação terrível. A partir é daí, algo pode não, dizer. surreal da gente imaginar hoje, né? Exato, né? É um absurdo. Depois nós viemos para a fase do assistencialismo, que veio com o cristianismo. Essa fase, ela é caracterizada não por sacrifício das pessoas com deficiência, afinal matar era um pecado capital, é um pecado capital. Mas passou-se essas pessoas passaram a ser afastadas do meio social. Elas eram internas em casas de repouso, em casas de tratamento, de auxílio, hospitais, os hospitais mais rústicos da época, mas elas não entravam em contato com a sociedade. Mas pelo menos não eram sacrificadas, já foi um avanço. Pelo menos Então, estavam vivas, né? exatamente. A partir daí nós temos um salto no tempo e já na época do Renascimento, a época renascentista do século XVII, nós temos a invenção da linguagem Braille, pelo Louis Braille, francês. Então, nós temos a fase da integração. As pessoas com deficiência deixaram de ser simplesmente assistidas para serem integradas à sociedade. Elas passaram a fazer parte da sociedade. Posteriormente a isso, já no século, também outro grande salto no tempo, já no século XX, no pós-guerra, nós temos a fase da inclusão. As pessoas com deficiência passaram a ser incluídas na sociedade. O pós-guerra para o direito, pós-segunda guerra, é uma reviravolta no mundo jurídico, porque antes existia a tese, a teoria que era predominante, era do positivismo jurídico. O direito ele era afastado de qualquer valor social, ele era visto como uma ciência pura. Mas isso serviu para a desculpa nazista, né? Eu estava cumprindo ordens, apesar dessas ordens serem terríveis, né? Então, a partir daí houve uma ressignificação, houve a criação da ONU a partir da Liga das Nações e houve também a edição da maior carta de direitos, que é a Declaração Universal dos Direitos Humanos. E com isso, as pessoas com deficiência passaram a entrar como sendo pessoas incluídas em sociedade, e não mais integradas. Então a gente também tem outro hiato, outro grande salto no tempo para 2006. A gente teve outros diplomas internacionais nesse meio tempo, mas o principal diploma, ao meu ver, é que inaugura para mim uma fase que a gente ainda não tem um nome a ser dito, mas uma fase de ressignificação, que é a Sim. fase em que o que antes era visto é que as pessoas com deficiência, as pessoas atípicas, elas eram observadas que elas tinham que integrar a sociedade. Elas tinham que, entre aspas, normalizar a sociedade. Agora não. Houve uma ressignificação, uma virada fenomenal. Agora é o mundo que tem que se significar. O deficiente não é a pessoa. O deficiente é o mundo. O mundo que tem que se readaptar. Então houve essa Convenção de Nova York dos Direitos das Pessoas com Deficiência, que foi a primeira convenção
que ingressou no nosso ordenamento jurídico com o mesmo peso da Constituição. Ela é norma constitucional. Então, nós temos que obedecer essa convenção como obedecemos à nossa própria Constituição, de 1988. E foi ela que trouxe a nomenclatura pessoas com deficiência. É ela que nós temos que utilizar agora. Essa nomenclatura, pelo menos no âmbito jurídico, pessoa com deficiência. Esse é o panorama, em breve, resumo, né, por causa do tempo, do... Cara, do, do... você Diga. conseguiu fazer um belo resumo, viu? Porque é muita coisa. É muita coisa. Não, e é muito detalhe, não dá para entrar em muitos detalhes aqui, passar muito Pe- tempo. Pegando o gancho que você falou, a Convenção de Nova York, de 2007, ela estabelece como norma pessoas com deficiência e transtornos mentais. A Isso, gente exato. chama usualmente de atípico porque é o seguinte, é um conceito da neurodiversidade. Ele foi criado na década de 90 por uma socióloga, mas ele foi amplamente divulgado para o mundo em 2015 por um cara incrível que fala sobre autismo. O nome dele é Steve Silberman. Ele escreveu o livro Neurotribos, o legado do autismo e da neurodiversidade. Eu fiz uma tradução livre agora, porque esse livro, Uhum. infelizmente, ainda só tem em inglês. Mas nesse livro, ele fala que para a neurodiversidade existe o típico e o atípico, mas que a natureza, ela automaticamente e naturalmente, ela cria as exceções e as suas regras. Então, esperar que todo ser humano fosse com o mesmo padrão cerebral é algo antinatural no conceito da neurodiversidade. Então, você ser atípico, como eu sou, que tenho TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, e poder falar disso é sinal de orgulho e não algo que venha me taxar negativamente. É justamente essa saída que você falou, que a gente não precisa mais. Nossa, ele tem um transtorno, ele tem que ficar escondido, ó, não diga para ninguém. Não, não Não. precisa. A gente pode conversar sobre isso com maturidade, com naturalidade e levar a vida. Ninguém é igual a ninguém. E que as pessoas às vezes esquecem que elas visam muito na deficiência incapacitante. Isso ocorre em 12,5% da população brasileira. Mas 27,5% da população brasileira, aproximadamente, tem alguma deficiência. Por exemplo, o Leandro está de óculos. Os óculos são considerados próteses, porque eles auxiliam para quem tem algum problema de visão. E tem aquelas pessoas que têm problemas na marcha, no andar, tem pessoas que têm outros tipos de deficiência que aquelas como eu trabalho muito no interior, eu vejo muito isso, aquelas senhoras que elas andam e você visivelmente você vê que elas têm um problema sério assim no joelho, sabe? Uhum. Às vezes eu fico até pensando como é que elas andam, mas É, elas devem sentir muita dor. Mas você percebe, então elas são também deficientes, não são incapacitadas. Isso sim, é outra coisa que a gente também você vai abordar mais profundamente juridicamente e que também tem outra coisa que é muito interessante, que é o seguinte, o TDAH ele é considerado um transtorno de aprendizagem, porque ele vai influenciar na minha impulsividade, na minha hiperatividade e na minha desatenção. Eu, isso. graças a Deus, consigo lidar bem com isso e conseguir desenvolver estratégias com a ajuda de profissionais, minha mãe, e a gente segue a vida. Só que para outras pessoas, eles afetam em intensidade diferentes. E não está na cara, não está escrito na cara de ninguém. E as Sim. pessoas às vezes acham, quando vê uma mãe com a criança que está em crise, é falta de pisa, é falta de mãe, Bota esse é menino no falta disso. esporte. É... E às vezes elas não entendem que existe um transtorno ali que vai fazer com que eu aprenda e me comporte de maneira diferente em alguns momentos. Mas isso não quer dizer que eu não tenha capacidade de fazer as coisas e muito menos que ele não me traga dificuldades
na hora de viver, de me relacionar com as pessoas. Então, o transtorno mental em si, ele ainda é muito negligenciado por quem não vive esse universo. E isso é mais um motivo da gente falar, que a gente gritar, que é típico, que a gente tem voz, que a gente é do mesmo jeito que você, só que diferente como todo mundo é, para que as pessoas vejam. Porque, por exemplo, eu vou falar, porque o assunto aqui é direito, eu vou falar. Aham. William Douglas é um juiz federal, passou em mais de uma dezena de concursos, best-seller de vendas de livros, escritor. Ele é TDAH. Ele é o papa eu não sabia disso. Essa, Ele é realmente, para TDAH. mim, eu Ele é acabei de saber TDAH. dessa. E ele hoje fala sobre isso abertamente, até no Instagram É, dele. E é isso pegando que o a gente gancho, precisa, né? Saber que a gente é capaz, saber que a gente pode tudo. A gente só é diferente. pegando o gancho do que você está falando, você trouxe muita coisa bacana para a gente debater. Primeiro, essa questão do TDAH. Há discussões jurídicas hoje para verificação se o TDAH ele pode ser destinatário das cotas de concurso público, Sim, porque para a grande maioria não é. Inclusive, a respeito da interpretação do decreto, do artigo 4º do decreto 3298, que é o decreto que regula a cota de acesso ao serviço público, né, as vagas reservadas às pessoas com deficiência, há um grande problema. Não é escancarado, mas há aqui e acolá interpretações que retiram direitos, quando na verdade nós temos que ter interpretações que tragam a inclusão. A Convenção de Nova York e a lei, eu não me lembro agora o número da lei, mas o Estatuto da Pessoa com Deficiência, a LBI, elas têm uma interpretação de incluir as pessoas e não retirá-las. Então, a partir do momento em que você interpreta para retirar direitos, para impedir o acesso, ou seja, uma discriminação obstativa de direito, você está discriminando automaticamente essa pessoa. Você está impedindo a ela o acesso a um direito que ela tem. E, a meu ver, e fazendo coro com o que você falou, a pessoa com TDAH, ela realmente é uma pessoa com deficiência e que, na minha opinião precisa sim, tem direito sim, de participar dos adaptações, concursos públicos. Exatamente. né? Adaptações, né? Não, 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 Exatamente. não é o sentido de, eu não estou dizendo que cota é isso, tá? Mas não é o sentido de você dar facilidade. É só de adaptar, porque algumas coisas vão funcionar diferentes, a gente queira ou não. Então, uma adaptação para que a competição seja justa, sabe? É só isso, sabe? Exatamente. Não, E além disso, né, uma outra coisa que eu tenho percebido muito é que as deficiências que não são aparentes, as pessoas que possuem essas deficiências sofrem dupla discriminação. sim, Porque o grupo que não tem deficiência vai olhar para essa pessoa e encará-la como sendo uma pessoa que está roubando, que está passando a perna, que está se aproveitando de um direito que ela uhum, não deveria ter. Ao passo que essa pessoa também, como ela não tem a deficiência aparente, pelo grupo com deficiência, esse grupo vulnerável, ela também é vista como uma pessoa que está roubando, muitas vezes. sim, A não sim, ser que ela chegue, obviamente, com um atestado mostrando: olha, eu sou uma pessoa com deficiência. A partir daí o tratamento vai ser diferente. Mas ocorre, então ela acaba se situando numa zona cinzenta entre é, um grupo que possui a deficiência e outro grupo que não possui. E isso gera uma discriminação tremenda. Isso é terrível. Né? Essa pessoa se sente realmente roubando, não se sente no direito de postular o seu direito a ter direitos. sim. Por medo de interpretações terceiras, né? Apesar Exatamente. do diagnóstico. Eu vou te fazer agora uma pergunta mais específica. Eu estava aqui abrindo a minha colinha. O Vai meu lá. computador é bem ligeiro, né? Aí, eu estou fazendo aqui uma pergunta do pessoal. Essas perguntas são do pessoal das mães que fazem parte do nosso grupo, tá? Aí Certo. elas têm Ok. algumas dúvidas específicas. Eu vou passar para você e a gente vai conversando.
Quais os direitos que uma criança. Isso daí eu vou perguntar especificamente. A gente sai um pouco da questão da deficiência física para Sim, falar mais da questão dos transtornos, da atipicidade, tá? certo. Quais os direitos que uma criança atípica tem na escola? Bem, a escola, sobretudo depois da lei de acesso, né, o Estatuto da Pessoa com Deficiência, Não, diga aí. deixa eu só fazer uma pequena intervenção aqui. Você, minha amiga, eu já tive aqui, terminei não falando, Jobiléia Francine, idealizadora da nossa roda de apoio, está aqui. E a sua excelentíssima esposa disse aqui: a adaptação é a concretização do princípio da igualdade. E realmente, não é porque ela é minha comadre que eu vou dizer que ela está mais absolutamente do que correta, mas assim, a gente esquece esse lado. Realmente o argumento é válido e é real. Né? Mas o Aqui fato para dela ser mim, minha comadre ajuda. aqui para mim não atualiza as perguntas. Olha, eu não tô, eu parou aqui na pergunta do Gustavo, então depois até eu passo a pergunta para você, porque isso é a pergunta dele, Gustavo MCZ, onde é que coloca o nome nessa lista de ajuda com filho? Aí é uma pergunta mais própria para você, que a gente pode responder mais ao final, se for o Ah, caso. se for da roda de apoio, manda um direct aqui que a gente coloca no grupo. Nós temos encontros mensais. Infelizmente, o coronavírus não está permitindo. Mas para que a roda não esfriasse, nem que pelo momento, nós estamos fazendo essa live como uma compensação. Mas o bom mesmo é aquele calor humano gostoso que a gente faz nas nossas conversas. Mas Eu sou do voltando, time do abraço, vocês sabem. mas eu voltando para a Vamos lá. dúvida, a pergunta é muito boa, porque com essa lei, uma lei de 2014, salvo engano, 2016, existe o que se chama de adaptação razoável. Então, as instituições têm que garantir os direitos das pessoas com deficiência, das crianças atípicas, proporcionando a elas acesso ao direito fundamental à educação. Agora, desde que haja uma adaptação que não gere uma dificuldade indevida, uma dificuldade que aquela instituição não possa cumprir. Por Hum, adaptação razoável, a lei dá um conceito, mas puxando aqui pela memória, porque o conceito, memorizar o conceito assim é complicadinho, mas a lei, a adaptação razoável, nada mais é do que você criar circunstâncias para que aquela pessoa seja incluída naquele ambiente. Basicamente é isso. Então, você ia dizer alguma coisa? Não, eu Você ia fez uma. perguntar se nisso estão inclusos cuidadores, adaptações nas aulas, lugares Exatamente. específicos na sala. Exatamente. A depender, claro, do tipo de deficiência, de atipicidade que a criança possui. Né? E, sobretudo, os professores, eles hoje têm que ter uma formação para lidar com essas crianças apropriadamente. Eles não podem simplesmente. Não é como, mal comparando, mas não é como a nossa infância, anos 80, 90, né? Aquele comecinho dos anos 90 ali, em que o professor, a tia da escola chegava ali com a preparação básica para lidar com qualquer tipo de criança. Sim. Inclusive, esse é um ponto interessante. Eu estudei, eu tive graças a Deus, eu tive a oportunidade de estudar numa escola que proporcionou o acesso igualitário, proporcionou eu ter contato com crianças atípicas. Eu tive colegas atípicos, grandes amigos atípicos, que eram notadamente atípicos. Estou falando de escola, não da rua, Vai, vai. mas crianças notadamente atípicas e nós éramos grandes amigos. Nós convivíamos juntos e era uma convivência, na maior parte do tempo, sadia. Porque, claro, existia ainda assim a discriminação por parte de outras pessoas. Mas Sim. hoje em dia que nós temos o conhecimento, os professores têm que ter uma formação que proporcione a igualdade material, ou seja, tratar as crianças atípicas na medida da desigualdade delas, né? E não só de acordo a educação é para todos e dá a mesma aula, a aula que eu dou para João eu dou para Francisco, não dá para fazer mesmo assim.
Não dá, os tempos novos não permitem isso. Cara, hoje, desde o ano passado, eu estou dedicado somente ao núcleo de ensino especializado da rede de Marechal Deodoro, que é onde eu trabalho. E Sim, lá a gente atende aqueles casos que realmente não a adaptação não houve adaptação na hora que tinha que ser adaptado, então a gente trata com as exceções das exceções. E a sim, gente convive bem. Mas eu ainda tive que me posicionar algumas vezes na escola regular, entre aspas, para falar justamente isso, sobre o comportamento de um aluno atípico, para dizer, minha gente, sejam justos, justiça não é tratar todo mundo só da mesma forma, ferro e fogo, mas a gente saber as capacidades e limitações e administrar essas diferenças. Mas aí eu tive que me posicionar fortemente, porque eu tentei conversar várias vezes e não houve abertura, e enfim, terminei levando o nome de chato, mas tá tranquilo. Esse nome de chato, se eu tiver que defender, todas as vezes eu vou levar, porque é a minha vida. Você sabe muito bem que eu já tentei ficar um pouco fora desse mosquitinho da educação que me mordeu, mas não tem como, é o que me faz feliz, é o que me dá alegria e, enfim. Vou partir para a próxima pergunta. vai lá, manda A, bala. a Tati falou duas coisas legais aqui. Cara, não Ela tá tá atualizando pra mim, isso é péssimo. Instagram, já aconteceu comigo já. É Eu desse tenho que ficar jeito. aqui na adivinhação, cara. É horrível isso. Ah, Mas você tá no manda. escuro aqui. É, A Tati comentou aqui que na sala com o filho dela, com o Rafinha, ele tem três alunos com déficit de atenção e um com TOD, que é transtorno opositor desafiador, e que está tudo incluso. Ela não é necessidade de adaptações, mas está tudo ok. Ela disse sim, que as provas de quem é TDAH são impressas só com a frente, enquanto os outros é impressa com frente e verso. Ah, sim, repara que atitude simples para resolver, porque às vezes problemas complexos são resolvidos com pequenas atitudes simples, né? sim. Lívia entrou aqui na live, seja bem-vinda, Lívia Vasconcelos, R. Williams, B. Lopes Vieira também entrou Rapaz, aqui. tem gente aí, cara, que eu adoro. Todas as pessoas são grandes amigos meus. Willy Boy, amigo de faculdade, Bruno, tempo de Cefete. Saudade, viu, Bruno? Quando aparecer, manda notícias. Cara, tá terrível isso. Eu não consigo ver as pessoas. A, a Bibiane também entrou, esposa do nosso amigo Isaac. É bem-vinda. Cuide deste homem, viu? Cuide deste homem. Minha gente, eu Ó, não tô vendo vocês, realmente estão no escuro, então abraço a todos é, mais uma vez. ainda nesse assunto, a escola tem direito a se negar a receber uma criança típica? Hoje em dia, isso é muito difícil acontecer porque entra naquele campo que a gente estava debatendo agora um pouco. Existe o que se chama de adaptação razoável e a undue hardship, que significa a dificuldade indevida, a dificuldade que aquela escola não pode adaptar. Seja porque é muito onerosa, seja porque aquela cidade não possui aquele recurso. Então, Hum, nesses casos em que há essa dificuldade indevida, a escola tem o respaldo jurídico de integrar, de não aceitar a criança, somente nesses casos. Mas hoje a gente não, vive um momento de muito acesso. Hoje é muito, hum, sobretudo nas capitais. A gente e com internet, então a gente tem um vasto campo de acesso para todas as pessoas. Então é complicadíssimo você chegar como empresa, sobretudo também porque nós temos hoje o que se chama, hoje não, mas já há um tempinho, o que se chama de eficácia horizontal dos direitos fundamentais, que parte da teoria dos direitos fundamentais, que se aplica nas relações de direito privado, ou seja, eu e você, não na relação eu com o Estado, eu com o município, eu com a União. Então, a escola, somente nesses casos de dificuldades indevidas, é que ela pode se negar. Nos demais casos, a meu ver,
só se ela tiver uma justificativa muito plausível. Mas, no Então, geral, não. em caso realmente de impossibilidade material ou física, né? Exatamente, material física, de conhecimento, de acesso a algum elemento, algum curso, alguma coisa que consiga trazer aquela criança, mas somente nesses casos. Tá. Minha amiga Jobileia falou aqui que as colocações estão muito pertinentes. Jobileia é uma excelente professora. E o Léo Obrigado. entrou aqui na live também. Léo, desculpa, ele sabe. Vamos para a Hã? próxima. Deixa no ar. É, Como as mães podem pleitear acesso a esses benefícios, mas assim, essas adaptações, seja uma cuidadora, seja ou no caso dele ser negado, a quem a gente pode recorrer para que esse direito valha? Inicialmente, há várias associações que se mostram pertinentes, que se mostram próximas das pessoas com deficiências, das crianças atípicas, para poder fazer a integração dessas crianças e para poder fornecer elementos de auxílio, né? Então, você tem, como a própria rede de apoio, ela é um primeiro passo. Ela que está próximo dos pais e da própria criança, ela pode dar um inicial acesso. Agora, no caso de negativa, é que você pode, sim, ajuizar uma ação, né, ou com seu advogado particular, ou em busca da Defensoria do Estado, ou Defensoria Pública da União, ou com várias outras instituições que possam auxiliar até a nível coletivo esse grupo vulnerável. Né? Então a gente pode citar o MP estadual, o MPF, o MP do Trabalho, que sobre esse último, ele, claro, tem uma visão voltada para o direito do trabalho, para o acesso ao trabalho, porque as crianças atípicas, a partir dos 14 anos, elas podem sim ser empregadas como aprendizes. E lá na frente, elas podem ser efetivadas, ou caso venham a estar cursando o ensino médio ou superior, podem ser empregadas como, ou melhor dizendo, admitidas como estagiárias. Então, nesse sentido, o MP do Trabalho ele vem e ele tem uma coordenadoria específica, que é a Corda Igualdade, que faz um trabalho belíssimo no amparo das pessoas com deficiência, das crianças atípicas. Ah, existe uma lei mínima, não, eu acho que é com relação à síndrome de Down, ou... Não, não é com relação à síndrome de Down. Na verdade, a gente tem uma série de políticas públicas. Nesse ponto, o país proporciona algumas políticas públicas de acesso ao mercado de trabalho. Então, temos algumas como o artigo 93 da Lei 8.213. Ela estabelece percentuais de empregados nos estabelecimentos e esses empregados têm que ser habilitados ou reabilitados. Ou seja, pessoas com deficiência enquadram-se nessa cota. Nós temos a cota que já conversamos aqui, a cota do artigo 37 da Constituição, que é a cota relacionada a pessoas com deficiência. Então, temos isso também. Então, temos também a CLT proporciona que os marcos temporais dos contratos de aprendiz e estagiário, quando é inserida uma pessoa, ou estagiário, ou aprendiz, um atípico, ele não fica limitado aos 2 anos. No caso, ele não é um contrato por prazo determinado, mas ele pode se estender a mais. Então, existem movimentos dos poderes constituídos, do poder público, de amparo das pessoas com deficiência, das pessoas atípicas. Tá. Pessoal, a proposta da live de hoje é realmente dela ser um pouco mais técnica, para a gente aproveitar até a capacidade do Léo falar, embasado na questão do direito. Mas se qualquer dúvida que vocês tenham, ou qualquer coisa que não tenha ficado clara, vocês podem entrar no Instagram da TIPIC, manda mensagem para a gente no direct que a gente encaminha para o Leandro para responder, tá? E a gente vai respondendo mediante a disponibilidade do Leandro, nossa disponibilidade de estar administrando essas demandas, mas a gente vai fazer de tudo para que você não fique sem resposta.
Se demorar um pouquinho, você manda mensagem, ei, lembra de mim? A gente, opa, e vai lá, tá Sim, certo? Vou pular para a próxima pergunta. certo. Em quais casos? Aí eu quero perguntar mais especificamente com relação a, eu não sei se é exatamente aí que se encaixa, tá? Eu sou leigo, você me explica. Certo, Que é com certo. relação a benefícios de prestação continuada ou quais suportes em dinheiro uma família que tem um tipo que esteja muito desorganizado, porque eu vou te contar a realidade, tá? Certo. A realidade normalmente é assim. Todo mundo trabalha, tem suas coisas, aí, de repente, começa a ver o comportamento, começa a pesquisar, fecha-se o diagnóstico. À medida que o tempo vai passando, muitas vezes eles demandam de muita atenção, muita, mas Uhum. muita atenção assim mesmo. Nesse primeiro momento de levar em terapias, porque provavelmente, principalmente as mães de autistas, que é o autismo leve, mas para quem conviva de leve não tem nada, dá muito Sim, trabalho, exige muita adaptação. Então, elas terminam tendo uma rotina de terapias de segunda a sexta que termina impossibilitando até o trabalho, porque é muito difícil encontrar um empregador que entenda que ela tem que sair segunda de manhã e não voltar, só voltar à tarde, a terça à tarde ela não pode ir, ela só vem pela manhã, e a maioria das vezes os pais terminam indo trabalhar e as mães terminam abdicando de trabalhar e ficando em casa. Isso tem um impacto muito grande na questão da renda familiar. sim. E aí eu queria perguntar a você qualquer tipo de suporte nesse sentido, como fazer, quem tem direito, quem não tem, em quais casos, a gente pode falar assim, em quais casos a probabilidade de sucesso é maior ou menor, porque a gente falar, bater um martelo aqui, nesse tempo que a gente tem para um assunto tão complexo, é difícil. Mas aí você Sim. pode discorrer sobre o assunto. Bem, a legislação previdenciária, a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS, ela Alô. assegura exatamente o benefício para as pessoas com deficiência de baixa renda, que é considerado com aquelas que recebem até um salário mínimo. Então, nesses casos em que há uma percepção de um salário mínimo pela renda familiar, nesses casos pode ser deferido essa prestação e pode ser dado um auxílio, sim, pela Previdência, né? No caso o INSS. Sim. Mas tem algum tipo por exemplo, eu sei que é muito raro, não tenho recordação, tá? Sim, De, por exemplo, mães de TDAHs que tenham conseguido. A gente vê, às vezes, muito mais a mãe de autistas, porque é algo muito mais incapacitante do que a mãe de TDAH, a mãe de disléxicos, que às vezes o disléxico, como ele troca as letras, ele termina levando muito o estigma de burro. E aí o que é que acontece? Porque é assim que fala na realidade, é assim que acontece sim, todos os dias. sim, Eu sim. não vou aqui florear, mas é a realidade. E aí ele termina desenvolvendo uma questão da autoestima, às vezes fica muito agressivo, às vezes fica muito retraído, às vezes entra o início de transtorno de ansiedade e depressão associados ao quadro de dislexia, porque ele tenta ler e ele não sabe que é dislexia, então ele não consegue. Então, esses quadros aí, eles são mais raros de se obter o LOAS, que eu falei o BPC benefício por Sim, prestação continuada, mas na verdade é o LOAS, né? sim. O LOAS é a forma coloquial que se fala, né? Porque ela é a abreviatura de Lei Orgânica da Assistência Social. Hum, Então, nesses casos em que a deficiência é, mental não é tão aparente, há sim uma dificuldade em constatar, até porque não há um entendimento ainda, pelo menos no meu conhecimento, a nível administrativo, não há uma formação acerca do TDAH, da dislexia, como sendo caracterizadores de direitos. Na verdade,
existe muito ainda essa pecha de o menino é burro, ou não é incapaz, ou não nasceu para estudar. Isso não existe. Não nasceu para estudar não existe. Todo Não. mundo tem essa capacidade. O que ocorre é a criança, essa pessoa, ela vai ser submetida a uma perícia junto ao INSS e essa perícia vai constatar. Agora, se houver uma negativa do INSS nesse sentido, o caminho é ajuizar uma ação, que nesse caso vai tramitar na Justiça Federal, então procura-se a Procuradoria, perdão, a Defensoria Pública da União, e nesse caso ajuiza-se uma ação postulando esse direito. Mas como, resgatando aquilo que a gente estava falando no começo aqui do bate-papo, não há uma jurisprudência formada, consolidada, não há uma jurisprudência pacificada dizendo a pessoa com TDAH é deficiente, tem direito ao BPC. Não há. Existem debates. Existe corrente que diz que sim, existe corrente que diz que não. Né? Então isso vai muito ainda da interpretação de cada juiz. Uhum. Não, não há ponto pacífico para isso. No, eu vou chamar assim, dos transtornos relacionados à aprendizagem. Porque aí Isso. inclui a hiperatividade, inclui a dislexia, inclui descalculia, inclui alguns outros transtornos mais leves, menos incapacitantes, Sim. tá? Mas que, enfim, a gente aprende a lidar, né? Criança é difícil, adulto já lida melhor. Eu, É. eu, queria, eu queria voltar naquela questão relacionada ao trabalho Certo. e saber o seguinte: a mãe ou o pai tem direito a alguma adaptação na jornada de trabalho? Por exemplo, Não. eu vou dizer porque eu pensei isso. Eu vi Certo. um caso muito legal, é uma página que agora eu boto em primeiro nas minhas redes sociais, que é uma que é Razões para Acreditar, que Sim. ela só passa coisas legais, iniciativas boas, e ela postou uma foto de uma mãe com uma criança, e a criança era autista, que a mãe tinha que trabalhar, a criança ficava com os avós, e ela estava sentindo muito essa distância da mãe, essa adaptação. E Sim. aí ela conversou com o chefe para não estar saindo mais cedo, ela perguntou assim, olha, à noite eu posso levar ela a alguém, ou pode levar ela para ficar pelo menos perto de mim, porque a criança ela é bem calma. Aí o chefe permitiu. E aí essa foto é a mãe com o filho autista no braço, ele estava cochilando e ela Sim. trabalhava atendendo e atendendo super bem, conversando com o pessoal, cumprindo o trabalho dela, só que com o filho. E aí eu pergunto a você, eu sei que essa foi uma iniciativa individual daquela empresa, daquela gestão daquela empresa, que se eu soubesse o nome eu faria questão de dizer agora, porque estão de Sim. parabéns. Merece. Mas infelizmente eu não sei. Mas se isso é possível, se isso há alguma garantia disso, ou isso são atitudes individuais que fazem a gente realmente ter razões para acreditar mais no mundo? Essa última parte foi, foi engraçada. Mas, infelizmente, nós não temos amparo legislativo que torne isso realidade. Né? O que nós temos, o que podemos ter é acordos individuais, patrão e empregado chegarem a um acordo, o empregado pedir, ó, meu filho, ele precisa de mim em determinados horários, então eu posso largar mais cedo ou eu posso fazer um banco de horas para compensar, eu posso sair mais cedo durante a semana e compensar no sábado ou em outro dia da semana, ficando mais tarde ou trabalhando mais. Existe essa possibilidade, esse acordo de compensação individual. Pode haver também, a nível de empresa ou até no acordo entre sindicatos, o que a gente chama de negociação coletiva. Então, tanto o acordo coletivo de trabalho, que é entre a empresa e o sindicato de empregados, pode estabelecer lá na cláusula, dizendo que os empregados que são pais de pessoas atípicas têm o direito a uma redução ou proporcional de salário, claro, ou não, para se ausentarem e estarem em casa. Ou na convenção coletiva de trabalho, né, que, como eu disse,
entre o sindicato das empresas e o sindicato dos empregados, e que pode ser feita também uma negociação coletiva, uma convenção coletiva. No ponto de vista, para quem é servidor público, isso se torna um pouco mais fácil, porque há leis, como a 8.112, que é a lei que rege os servidores públicos federais, ela permite que haja uma flexibilização da jornada de trabalho para cuidar das pessoas. Tá. E além, sim, Não, pode você falar. fala a Pensei que mesma você coisa? tinha terminado, não, pensei que você tinha terminado. Não, só para concluir, aqui na, no âmbito do nosso Estado existe uma lei, mas é uma lei que é antes da Constituição de 88, que ela autoriza para mães, e os termos são maravilhosos, para mães de pessoas excepcionais e tal, se afastar, que façam 40 horas no Estado se afastarem. É uma lei que, pessoalmente, eu tenho muita dificuldade em aplicar lá nos nossos pareceres, né, na Procuradoria onde a gente trabalha. A gente tem muita dificuldade em elaborar esse parecer porque dói quando um pai, ou seja, homem, pede esse direito e o cara faz 30 horas, mas não pode. Tudo bem, o sujeito trabalha 6 horas por dia, mas ele precisa se ausentar. O que a gente tem feito é orientar os gestores dos hospitais, por exemplo, a conversarem com os profissionais, a tentarem readequar a escala. Isso tem funcionado maravilhas. A legislação ela Tem não dado, pode ser só. Oi? tem dado certo, né? Tem dado certo. A legislação ela não pode funcionar somente em prol do direito da administração. Ela também tem que funcionar em prol do direito do servidor. Né? Então, por isso que a gente tem encontrado meios para adequar os interesses da administração aos interesses do servidor, sem que haja um descumprimento legal. É. O meu coração se acalma em saber que tem alguém assim, né, nessa nossa burocracia que o Léo sabe, eu sou muito prático e às vezes eu tenho dificuldade em aceitar determinados trâmites. Porque eu disse, poxa, é tão mais fácil a gente sair daqui para cá, mas por que a gente tem que subir essa escadinha toda? Mas é a regra, a Pois gente tem é. que obedecer. Na realidade, nós na Procuradoria, lá na Coordenadoria Jurídica da Uncisal, nós fazemos, obviamente, a defesa jurídica da Uncisal, né? O nosso serviço é esse, mas a gente também não é fechado. A gente sempre entra em um debate, a gente sempre discute as possibilidades de não afastar o direito das pessoas, de ser minimamente razoável, né? É. Então, Uma há coisa estudos. Não, vai Uma lá, coisa diga. que uma coisa está muito em voga hoje por causa da que o direito está se abrindo muito para as questões de terapia, que é o direito sistêmico, que ele seja mais humano, né? Exato. Que ele analise mais as questões humanas, não que ele vá simplesmente ignorar as questões técnicas, mas que leve em consideração a afetividade também. Deixa eu só para a gente Sim. acompanhar. Leandro, a gente já está com 50 e poucos minutos de live. Daqui a pouco o Instagram corta. A Job, deixa eu só ler, a Job mandou aqui. O que mais acontece na escola, seja pública ou particular, sempre encontramos a questão do bullying, e esse é um desafio Isso. constante, minimizar ou exterminar isso. Mas é nossa luta, Jobilé. A gente que é professor de coração, de alma, eu posso falar isso de você porque a gente já foi lá conversar com seus professores, a gente sabe do seu amor pela educação, que é a nossa luta, né? Mas é importante que a sociedade, que a escola, ela não é isolada do mundo, ela precisa que quanto mais os pais estiverem conosco, melhor, que a gente constrói junto a educação que a gente vai dar para o filho dele, na questão técnica e nas questões dos valores, para que a gente possa, como sociedade, definir isso melhor e, em conjunto, chegar aonde a gente espera, porque todo mundo só quer que as coisas tenham equilíbrio, não tem como existir. Ó, eita, gente, desculpa, eu vou cortar minha fala, faltam 25 segundos, Léo, se despede aí que vai acabar, desculpa. Gente, muito obrigado. Muito obrigado pela roda de apoio, pelo convite,
pelo convite seu, Tony, pessoal. Eu sei que eu estou substituindo outra pessoa, também 10 extremamente segundos. capacitada, mas eu espero que tenha contribuído. Abra outra janela e a gente faz Tchau, tchau. Vamos, as vamos correr. despedidas. Tchau.